Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Roberto Vetter, estamos entrando no ar agora. São exatamente 18 horas e 1 minuto. Nossa, fiquei atrasado 1 minuto. E vamos começar agora nessa sexta-feira gélida, nessa sexta-feira chuvosa aqui de São Paulo. Acabei de chegar da rua. Eu queria saber se está tudo funcionando. Dicas do Diego Tomazetto. Boa noite, mestre. Direto da aula não vista do Senado das 12 horas para acompanhar seus conhecimentos da RFB. Então, vamos lá então. Sabemos que, aliás, eu queria saber se o som está tudo bonitinho, se está tudo gostosinho, se vocês estão me vendo, tudo, né? E eu queria, compartilhar com vocês o seguinte, né? Amanhã não. Eu havia falado que as minhas aulas de segunda ao meio-dia, todo dia aqui no GRAM, seriam de segunda a segunda, mas teve uma modificação na grade e vai ser de segunda a sexta, porque no final de semana tem um monte de atividades, inclusive simuladas para o Senado. Então, inglês de segunda a sexta. E estou também fechando aqui som 100%, ótimo, obrigado, Diego. E estou aqui falando com o pessoal do Eventos aqui, provavelmente nós vamos fazer também a mesma coisa com a Receita Federal. Receita Federal também vai ter almoço convite, convite que sou eu, para fazermos a sua preparação para a Receita Federal, tá bom? Escreva de onde você está falando. Hoje, talvez, Alexander já por aqui, beleza, eu não tinha visto, estava lá em cima do Diego. O Alex estava em cima do Diego, no bom sentido, obviamente. Eu estou muito saliente hoje, né? Na aula passada, eu mostrei para vocês uma tabela com vocabulário voltado, um vocabulário recorrente, que na verdade nós havíamos visto isso lá na primeira aula, lá em junho, julho, quando a gente começou, tá? Então, só para mostrar para você que é necessário sim, e aqui eu só vou mostrar assim para você, que é necessário sim você fazer uma revisão. Eu estou vendo aqui o pessoal aqui, olha só, Mariana Pinheiro, boa noite, Rio de Janeiro, boa noite. Alexandre Diego, Brasília. Vivian Ferreira, Samambaia, Brasília, Distrito Federal. E Alexander, Amazonas. Aliás, eu estou louco, né? Ah, chegou a nossa Thaís Miranda, de Portugal, olha só. Então, nós estamos aqui pela primeira vez aqui no GRAM. Trouxe essa aluna aqui, não posso falar de onde, mas ela me viu em outro lugar e veio para cá, está em Portugal agora, assistindo nossa aula. Ou seja, saudações portuguesas para você, né? E vamos lá. Bom, vamos lá então. O slide que eu estou te mostrando aqui agora, na verdade, é o que eu deixei para você como lição de casa. Não estou colocando esse slide aqui como alguma coisa nova, mas eu gostaria que você também fizesse o seguinte, fizesse a sua autocrítica e falar assim, nossa, eu lembrava dessa palavra, não lembrava dessa. Então veja, por mais que você conheça inglês, espera aí, pessoa de idade, quando começa a falar, a pessoa começa a tossir, entendeu? Por mais que você conheça inglês, se você não vive inglês dioturnamente, com diferença da Thaís, né? A Thaís vai ser a minha parceira logo logo, né? Conta essa história direito, não sei o que é essa história direito, o Alex, mas de qualquer maneira, né? Sobradinho, Distrito Federal, esse é outro também, que é um grande parceiro, Eduardo. Veja, eu só quero mostrar para você o seguinte, independentemente se você sabe ou não sabe muito inglês, você com certeza você acaba sempre esquecendo alguma coisa. Até em português a gente esquece. Então, essa tabelinha aqui é só para você lembrar, né? E posteriormente, mais à frente, eu vou trazer outras coisas para vocês, mas só para lembrar, por exemplo, que o however, tá? Quer dizer, entretanto, contudo, todavia. Lembrando que, só fazendo aqui um pequeno spoiler, né? Não é bem spoiler, né? Em vez de however, você poderia ter qual palavra mesmo? Nevertheless, que também quer dizer entretanto, contudo, todavia. Nonetheless, eu vou colocar 3 só aqui, tá? 4, vai botar o but aqui em cima também, porque ele cabe aqui nesse cantinho. Nonetheless. E um outro que eu gosto muito, que eu quase nunca usei na vida, mas eu acho bacana, que é conversely. Esse conversely já caiu em prova, poucas pessoas conhecem e agora você faz parte de um seleto grupo, tá? But nevertheless, aliás, faltou aqui uma palavra, faltou uma letra aqui, peraí, tá escrito errado aqui, nevertheless, né? Que seria nunca o menos, está escrito aqui, nunca o menos, essa palavra é escrotíssima, né? Então tudo isso quer dizer, entretanto, contudo, todavia. Depois o however, vou até colocar em outra cor aqui, vou colocar em verde sem mundial, só para sacanear com o meu amigo Daniel, que está nos operando. Verde sem mundial
quer dizer, portanto, consequentemente, tá? E o therefore é sinônimo de quê? De thus. De thus, o que aconteceu aqui agora? O meu computador está dando problema, eu vou ter problema com esse computador, olha só, né? Thus, therefore, né? E hence, essas três, eu vou colocar só essas três aqui, tá? E hence, isso quer dizer, consequentemente, portanto, dessa forma, tá bom? É sempre uma coisa que é explicativa. Depois você tem o furthermore, que eu vou colocar aqui em vermelho, vermelho paixão, espera um pouquinho só, não é isso? Vermelho paixão, tá? Que é o furthermore. Essas três aqui são figurinhas carimbadas, tá? Esse daqui é a mesma coisa que in addition, tá? E tem uma outra que eu gosto muito que é moreover, tudo junto, deixa eu escrever direito, né, professor? Moreover, tudo junto, moreover. E uma que, moreover, esse what's more, eu confesso que eu só fui conhecer what's more, depois uma vírgula, what's more, né, e além disso, né, e o que mais ainda disso, além disso, eu fui conhecer isso com um concurso público. Agora eu descobri que está pulando, o meu ombro está batendo aqui, né? Então eu conheci isso por concurso público, tá? Vamos lá então. Such as, tais como, seria a mesma coisa que id est, ou id, né? Ou for example, tais como, né? Actually é um falso cognado, quer dizer, na verdade, realmente, de fato. In a nutshell é a mesma coisa que in short, tá? Revenue, sai direto isso, receita, renda, e wage, quer dizer, salário. Então isso daqui é, na verdade, somente um aquecimento, é somente um aperitivo para você nessa sexta-feira, caso você esteja nos assistindo de forma ao vivo, né? Temos aí 24 pessoas assistindo, na verdade 23, né? Porque uma delas sou eu que estou vendo aqui, né? Mas de qualquer maneira, estamos aí, tá? Vamos lá então. Depois temos também esse vocabulário rápido eleitoral, né? Estamos aqui gravando dia 30 de setembro, aliás, parabéns para as secretárias do mundo, né? Que é o dia da secretária. Depois da manhã teremos aí a nossa eleição, e aí o bicho vai pegar. Hoje eu conversei até, não sei se ele está nos vendo aqui, com uma pessoa de Brasília, né, que está fazendo a prova também, e ele tem uma função lá, que eu não vou dizer qual que é, não, mas ele tem contato com o público, e ele falou que as pessoas estão à flor da pele por conta dessa eleição, tá? Vamos manter a calma, que vença aquele que o povo quiser, espero que o povo queira o menos pior, pelo jeito, não sei se é o melhor, mas talvez o menos pior, mas que nós tenhamos aí discernimento para a gente fazer esse país ir para frente, tá? Vamos lá, você tem aqui left wing e right wing, que quer dizer de asa esquerda e de asa direita, então left wing seria de asa esquerda, ou seja, é o pessoal de esquerda, e o left e o right wing de direita, tá? Existe a possibilidade de você também ter a palavra leftist, que é o oposto de rightist, né? Ou seja, esquerdista e direitista. Não se costuma, acho que, falar direitista, mas esquerdista fala, né? E você também tem o centrist, que é o de centro, tá? Então, mais ou menos isso. Party é festa, mas também quer dizer partido. Voting machine é a nossa querida e desconfiada urna eletrônica. Opposition, oposição. Ruling quer dizer da situação. Poll quer dizer pesquisa de opinião. Inclusive, amanhã, na minha mentoria, eu vou trazer um texto para a galera que está fazendo aula com a gente, onde eu trago até um texto de um senador americano que está em defesa de um dos nossos candidatos, e lá aparece muita palavra com relação à eleição. Tá? Não sei se pode cair, mas estamos em ano de eleição, né? Um ano atípico depois de uma pandemia, né? Aliás, também eu vou trazer para nós aqui e para as minhas aulas particulares também, eu vou trazer também texto sobre Covid, que pode aparecer alguma coisa, né? Pós-Covid, Covid, as eleições, sei lá. Agora não dá mais tempo de trazer Covid as eleições, mas de qualquer maneira pode aparecer isso. To rally, que você conhece como fazer rally, né? Na verdade, to rally também quer dizer fazer comício ou transpor obstáculos, tá? Ou retomar, tá? Já apareceu em prova que o real estava barato, né, Pituca? Estava barato, deixa eu ver. Estava barato e ele retomou o seu valor. Então guarda essas palavras. Não tem nada a ver, né? Fazer rally, transpor obstáculo. O fazer rally você está acostumado, né? Que é fazer rally, né? Mas o transpor obstáculos não. Né? Aliás, o fazer comício e retomar não.
Term quer dizer, na verdade, período de tempo, mas em época de eleição você vai traduzir como mandato, né? E in office quer dizer no cargo, no cargo. A palavra office você conhece como escritório, ou pode ser também como gabinete, tá bom? Então guarda aí, vamos lá então. Agora você tem aqui também, você sabe a diferença entre income tax e tax income? Plan reform e reform plan? Six times e sixfold e thus e hence? Vamos lá então. Primeira coisa, eu vou dar uma regra básica aqui de gramática. Quando você tiver dois ou mais substantivos, lembrando para quem está vendo pela primeira vez, eu dei essa explicação aqui há uma questão de 2 meses e meio atrás, tá? Então, é só para lembrar. Quando você tiver dois ou mais substantivos na sequência, você vai ter que traduzir de trás para frente, porque o primeiro substantivo funciona, desempenha a função de adjetivo, desempenha a função de adjetivo, tá? Então, o que acontece? Você vai traduzir de trás para frente. Sim, você vai traduzir de trás para frente, né? Porque o adjetivo sempre vem antes. O adjetivo sempre vem antes quando ele está grudado, do substantivo. Então, como é que ficou? Então, olha só. Income tax seria imposto de receita ou imposto de renda. E tax income é a renda advinda do tributo, tá? Ou seja, seria arrecadação tributária, se você preferir, arrecadação fiscal, tá? Você pode ter tax income, eu vou escrever aqui em cima, você pode ter aqui tax income, você pode ter tax revenue, e você pode ter tax collection. Apesar de parecer coleção de impostos, tá? Aqui é um N, tá? Deixa eu escrever direito aqui, tax collection. Porque, na verdade, quando você vai cobrar impostos, você vai arrecadar impostos, antigamente tinha o coletor de impostos, né? Hoje, pelo que me consta, existe na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, que é onde eu estou, existe o departamento de coletoria, tá? Coletoria poderia ser receita fiscal também. O importante é que você pense que é o seguinte, que é a renda advinda dos impostos, tá? Quando você collect taxes, olha só, collect tax é arrecadar imposto, é você cobrar imposto. Tanto é que o tax collector é o cobrador de impostos, é o auditor da Receita. Olha só que bacana. Então, quando você passar na prova, não é se você passar na prova, é quando você passar na prova, você será um tax collector, tá? Também já vi como taxman, o homem do imposto, tá? Vamos lá. Plan reform, tradução, ó, plan é um substantivo, reform é um substantivo, então você tem que trazer de trás para frente, é a reforma do plano. E se tiver reform plan, é o plano da reforma, tá bom? Beleza? Beleza. Então tem dois ou mais substantivos, você inverte. Eu vou até colocar um aqui embaixo, que seria esse daqui, ó, income tax return, que à primeira vista pode parecer a restituição do imposto de renda, mas não é. É a mesma coisa que income tax declaration. Income tax declaration, tá? Seria a declaração do imposto de renda, tá? Então, olha só, é uma declaração. O return é uma declaração também, né? Já expliquei isso anteriormente. Então, você tem o quê? Você tem uma declaração. De que tipo é essa declaração? De imposto. Então, o imposto está fazendo o quê? O imposto está adjetivando a palavra return ou declaration. E que tipo de imposto é? Que imposto que é? Não é imposto sobre vendas, não é imposto sobre industrialização, é imposto sobre renda. Então, o income é o adjetivo do tax e o income tax é o adjetivo do return. Tá claro isso? E para finalizar, eu coloquei essa frase, perdão, para finalizar nada. Depois aqui em cima nós temos aqui six times e sixfold, tá? Você vai falar assim, pô, mas sixfold parece palavrão, né, professor? Pois é, six times e sixfold, tá? As duas frases, as duas expressões, na verdade, querem dizer exatamente a mesma coisa, que quer dizer 6 vezes, nenhuma diferença, tá? Existe o verbo to fold, que é dobrar, tá? Então, sixfold seriam 6 dobradas.
E na minha opinião, 6 dobradas devia ser 12 vezes, tá? Mas não, sixfold quer dizer 6 vezes, é a mesma coisa que 6 times, né? Se tiver 10 times são 10 vezes, mas também você pode achar como tenfold, tá bom? Essa palavra sixfold já caiu numa prova da Receita Federal em 2002, perfeito? Aqui você tem o thus e o hence, que eu acabei já falando antes, tem nenhuma diferença, as duas querem dizer absolutamente a mesma coisa, quer dizer, portanto, consequentemente, né? É a mesma coisa que therefore, que é a mesma coisa que consequently. Consequently. Perfeito? E para terminar, eu queria que você escrevesse no chat o seguinte: como você traduziria essa frase aqui? Ó? Ah, mas não é isso que não podia aparecer isso daí aqui agora. Fiz mancada. Espera um pouquinho só. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso era para ser no final. Isso era para ser no final, tá? Espera um pouquinho, deixa eu tirar esse negócio aqui. Isso era para no final. No final eu vou colocar. Então, olha só. Como é que você traduziria, aqui já foi, né? Como é que você traduziria essa frase? Olha só. Como você traduziria essa frase aqui? Olha só. Deixa eu apagar aqui, isso ficou muito feio. Como é que você traduz aqui? Olha só. Argentina brokered the accord. Argentina brokered the accord, né? A Argentina, né? À primeira vista é que as pessoas vão falar que é o quê? Lady, que quebrou o acordo, tá? Só que aí o que acontece? Você vai perceber que quer dizer a Argentina intermediou o acordo. A Argentina intermediou o acordo. E agora eu vou colocar aquilo que eu não tinha colocado, que é isso aqui, olha só. Tá, olha só. Agora olha só, olha o que aconteceu aqui. Tá? A Argentina intermediou o acordo porque você confundiu o broke de quebrar, olha só. Break, quebrar, broke, quebrou. E broken, quebrado. Broken, quebrado. Tá? Mariana Pinheiro, não vai dar spoiler mesmo, tá? Muito bom, gostei. E o verbo to broker. O verbo to broker quer dizer intermediar. Tanto é que você tem a palavra broker que você vê por aí, tá? Como é que chama? Que é o corretor de imóveis, né? Broker, que é corretor de imóveis, né? Então você tem aqui uma palavra que quer dizer isso daí, tá? Deixa eu ver aqui, tá? De onde é que vem essa palavra? Então brokered no passado, intermediou e intermediado, tá? Eu não sei se eu expliquei isso da primeira vez. Existe o verbo to broach. Deixa eu ver se é broach ou broach. Deixa eu ver como é que eles falam aqui. Deixa eu escutar aqui. Ó. Broach. Broach, tá certo. Então eu estava certo, olha só. Existe o verbo to broach, que quer dizer perfurar. Perfurar, tá bom? To broach. Daí que vem a palavra broche. Quando você coloca um broche, você não fura a tua blusa, não fura o tecido? Muito bem. Por que to broach acabou virando broke e acabou virando intermediário? Antigamente, lá na época das tabernas, né? Taberna nada mais é do que uma palavra antiga para boteco. O que acontecia? Os donos das tabernas, eles compravam tonéis, barris de vinho. Né? Os produtores de vinho produziam vinho e colocavam em tonéis. Tá? Barris de carvalho, aquela coisa toda. O que eles faziam? Eles furavam, pode ver nesses filmes antigos de Velho Oeste, eles furavam o barril para fracionar e colocar na sua caneca, por exemplo, nessa caneca maravilhosa aqui, ele colocava vinho aqui dentro, nessa caneca maravilhosa, para poder, como é que fala? Para poder comemorar o Mundial de verdade, né? Então o que esses caras eram? Eles broached, eles furavam. Só que talvez fosse, aí é uma percepção minha, a pronúncia virou broach para broke. Então eles broked, alguma coisa do gênero. E acabou virando broke porque eles compravam tonéis grandes e intermediavam a venda do tonel e fracionavam isso. Então, eles eram os intermediários. Então acabou virando broker. Tá? Então muito cuidado com isso, porque obviamente, é óbvio que eu induzi você ao erro, porque a hora que você olha para a palavra Argentina, você fala assim, esses caras não são confiáveis, né? Então, eles devem ter quebrado o acordo, não é possível isso. Não quebraram o acordo, eles intermediaram o acordo, tá bom? Isso foi a lição de casa para vocês. E agora nós temos o quê? Aqui, olha só. Nós temos aqui também gabaritando inglês convite, e eu coloquei aqui
algumas questões, né? Para quem me conhece, eu gosto de tentar fazer o quê? De tentar resolver as provas o máximo possível com alternativas, questões que você pode matar o texto, matar sem conhecer o texto. Antes de continuar, lembre-se de uma coisa. Eu vejo já há 28 anos que eu dou aula para concurso, eu vejo essa galera estudar muito. Só que você tem que conhecer quais são as regras, você tem que conhecer quais são as regras do jogo, você tem que conhecer as regras do jogo para você saber o que o outro lado está fazendo. Quando o nosso amado técnico do Corinthians, tá, vai jogar contra um outro time, vamos pensar agora na final do campeonato da Copa do Brasil, pelo menos estamos gravando isso antes das duas partidas, contra o Flamengo. Tá? O técnico do Corinthians precisa entender como funciona o Flamengo para poder fazer o quê? Para poder neutralizar as ações do Flamengo. E o técnico do Flamengo tem que saber como neutralizar as ações do técnico do Corinthians, do time do Corinthians, tá? Você tem que saber a mesma coisa. Existe aí uma verdade que eu tenho acompanhado já há 28 anos. Confesso que só depois de uns 6, 7 anos é que eu me toquei que eu tinha que fazer, 6, 7 anos, não, um pouco menos, né? Esse raio-x. Mas o que acontece? Existem padrões que as bancas seguem, até para a prova ficar com cara da banca, né? Quando você olha uma prova do Sebrasp, você fala assim, isso é Sebrasp. Quando você olha para uma prova da FGV, você fala assim, essa bagaça é da FGV. E assim por diante. Tá? Então veja o que acontece. Eu peguei as últimas duas provas para o TCU e para a CGU, para a Controladoria, que foram aplicadas agora em 2022, e eu percebi que a boa notícia, o padrão continua o mesmo. Eles estão fazendo a mesma coisa. E mais uma boa notícia, né? É que o padrão continua o mesmo, quer dizer, o que eu estou mostrando para você aqui vai fazer sentido depois. A boa notícia também, de 15 perguntas que eu dei uma pescoçada essa semana, que eu preparei também, eu vou trazer para cá, de 15 questões dessas provas que foram aplicadas para o TCU e para a CGU, das 15 perguntas, 9, por enquanto 9, eu não vi as outras duas, porque elas eram genéricas, mas de repente poderiam ser respondidas também. 9 das 15 perguntas poderiam ser respondidas sem ler o texto. Se você parar para pensar nisso, isso dá 60%. Eu achei bastante esse percentual, geralmente é de 30% a 40%. Então, temos que... Vem cá, Lili, vem. Temos aquele famoso taca-lhe pau. Vem cá, Lili, vem cá. Taca-lhe pau. Ou seja, temos que conhecer bastante vocabulário. Temos que conhecer vocabulário. Tá? Nós temos aqui alguém que quer também conhecer vocabulário, que é esta coisinha doce aqui, ó. Ela também conhece muito vocabulário. Ela vai quebrar meu óculos. Ela conhece muito vocabulário também. Ela também, eu tô bravo com ela, porque ela mordeu a pituca hoje, tá? Mas de qualquer maneira, né? O Eduardo, que conhece a minha história aqui, pegaram de novo a pituca, não machucaram tanto, mas não vou conseguir mais deixar minhas cachorras todas juntas, tá? Então, essa garota aqui, você vê que o negócio dela é o quê? Ela quer, o que você quer? O que você quer? Né? Ela fica com vergonha. Ela dormiu comigo hoje, olha só. Eu falo que ela dormiu comigo, ela bota a cabeça debaixo do braço. Vamos ver como é que funciona, essas perguntas, tá bom? O que você quer? O que você quer? Tá bom? Vamos lá então. Olha só, primeira pergunta. Tá? Primeira pergunta, agora ela deitou aqui, vamos lá. Essa primeira pergunta, se eu fosse você, o que eu faria? Eu pararia o vídeo agora e tentaria responder, tá bom? Então tenta responder aí. Vamos lá. 10 segundos. Vamos lá. 10 segundos para você responder. Vamos lá então. When the text, eu tenho até a resposta aqui. Não tenho não. Essa daqui eu não fiz não. Essa daqui é para torar mesmo. Olha só. When the text 3 informs that elements can be shifted around. Então o que está escrito aqui? Ó? Quando o texto informa. Quando o texto informa que quando o texto 3 informa que elementos... Veja, eu não sei quais são esses elementos. Tá? Mas ele está dizendo alguns elementos. Né? Eu não estou te dando esse texto. Você pode... Escreve aí no chat. Você se sente desconfortável tendo que responder questões sem ler o texto? Se você falar que não, é mentira.
porque a gente fica, é muito estranho fazer isso daqui, tá? É muito estranho. Então, olha só o que acontece, olha só. Quando o texto informa que elementos podem ser shifted around. Eu, inclusive, expliquei, eu não sei se eu já dei isso aqui, mas é bom a gente sempre relembrar. A palavra shift aparece, sabe onde, por exemplo? Eu vou te mostrar agora aqui, olha só. Eu vou pegar o meu teclado aqui do computador e você tem aqui a palavra shift. Tá vendo aqui, ó? Shift. Olha aqui, ó. Shift. Shift quer dizer mudar. Quando você aperta a tecla Shift, você transforma de maiúsculo para minúsculo e vice-versa. Então, perceba só. Quando o texto informa que elementos podem ser shifted around, podem ser alterados, modificados, mudados de lugar, na linha 9, então ele foi um cara bacana e já colocou aqui, ó, na linha 9, na linha 9. Tá? Na linha 9, olha só, eu sempre preciso ler todos os textos. Guilherme, você agora, se você é a primeira vez que você está me vendo, não faça isso, tá? Eu gostaria que você, inclusive, até, logicamente que a gente fica muito mais seguro lendo o texto, tá? Mas isso ganha tempo, dá medo, dá medinho mesmo, dá medo mesmo. Mas às vezes esse medo, ele geralmente ele é sobreposto, sabe pelo quê? Pelo desespero, né? Você às vezes está sem tempo para ler o texto, então aquele medo vira desespero, aí você tem que ir para as cabeças mesmo, tá? Olha então, quando o texto 3 informa que elementos podem ser modificados, mudados de lugar, né? Na linha 9, então eu aconselho quando você vir isso daqui, você pode fazer o seguinte, olha, está na linha 9, então de repente dá uma olhada na linha 8, 9 e 10, para você ter uma ideia, tá? Isso significa que eles podem ser discarded from the mining pit. Esse discarded from the mining pit é descartados do poço da mineração. Esse pit, na verdade, pode ser mining pit. Sabe quando você tem uma empresa de mineração, e esse texto falava sobre mineração, aí você tem lá onde é escavado, aquilo é o mining pit, tá? Seria o poço da mineração, ou de mineração seria melhor, tá? Ou o poço da escavação, onde você está realmente escavando para descobrir alguma coisa, tá? Então vamos lá, se você está dizendo que ele quer saber o que é shifted around, os elementos são shifted around, são descartados do poço de mineração. Letra B, maintained in the same setting, mantidos na mesma posição, ou no mesmo local, ou na mesma localização. Tá? Letra C, unearthed from the digging site. Un é não, earth é terra, e tem o ed, então isso é um verbo. Então seria o quê? Desenterrado do local de escavação. Tá? E agora eu vou colocar para você aqui o verbo, na verdade, é o verbo to dig. É o verbo to dig. Tá? Então, o verbo to dig, na verdade, é to dig, é escavar, cavar, dug. To dig, dug. Lembra da lista de verbos? Sim, lista de verbos não é nada do capeta. Lista de verbos nada mais é do que uma dádiva divina. Eu estou sendo muito honesto com você. Uma lista de verbos, ela mata a pau qualquer conjugação de verbo que qualquer gringo ou qualquer brasileiro precise aprender em português. As nossas conjugações são muito mais complexas. Se você souber, olha só, se você souber lista de verbos, tanto faz a lista de verbos, pode ser verbo regular ou pode ser verbo irregular, lista de verbos, mais o will, que mostra que é futuro, mais o would, que mostra que é condicional, ou se você preferir, futuro do pretérito. Se você tiver o ing, se você souber para que serve o ing, quais são as suas utilizações, tá? E você tiver a consciência daquele S ou do ES que se usa na terceira pessoa do singular, aqui você tem todas as conjugações de verbos do inglês. Diferentemente de português, que quando você fala, né? Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão, você já tem 6 conjugações. Eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram, tem mais 6 conjugações. Só aí você já teve 12, somente com 2 tempos verbais. Eu irei, tu irás, ele irás, nós iremos, vós ireis, eles irão. Mais 6, já foi para 18. Quer mais? Acho que não, né? Conjugação de verbos em português é muito mais complexo. Se você souber o que é lista de verbo, will, would, o ing e o s e o es,
você tem tudo para falar direitinho em inglês, tá? Vamos lá então. Então seria unearthed from the digging site, seria desenterrado do local de escavação, de onde foi cavado. Eu queria chamar a atenção a palavra site, que a gente conhece mais modernamente como site de internet, tá? Ele também quer dizer lugar, tipo assim, place. Tem lá um pouco diferente, mas é place. Você tem também a palavra location. E você tem a palavra venue. Poucas pessoas, aliás, pouquíssimas pessoas sabem que a palavra venue quer dizer local, tá? Outra palavra que também pode ser colocada como local é spot. S-P-O-T. Spot, tá bom? Então, você tem site, place, location, venue e spot, tá? Então, ela foi desenterrada do local de escavação. Letra D de dado, stabilized into different elements, estabilizada em diferentes elementos. E a letra E, moved from one place to another. Se moveu, foi transportada de um local para o outro. Vamos lá? Então, veja. Se você sabe que shift é modificar e o around mostra uma certa mobilidade, né? Let's walk around. Let's walk around the park. Vamos dar uma volta pelo parque. Walk around. Let's walk around the block. Vamos dar uma volta pelo quarteirão. Então o around dá esta ideia de movimento. Então, dado que isso daqui está sendo questionado, a alternativa certa é a letra E. É a letra E, porque seria isso. Obviamente que você fala assim, mas professor, é meio complicado saber qual que é essa letra, né? É. Mas, de qualquer maneira, como você foi, eu vou apagar aqui porque está muito poluído. Como você foi informado que é na linha 9, como você foi informado que foi na linha 9, eu falei para você, dá uma olhada na linha 8, né? Na linha 8, 9 e 10. Se você preferir, para você ter certeza, faça a linha 7, 8, 9, 10 e 11. Mas mesmo assim, você está lendo aqui 5 linhas, você não está lendo o texto por completo. Isso ajuda demais da conta, isso faz com que você economize tempo. Agora eu vou te mostrar uma outra coisa dessa questão, que é o seguinte, veja. Se você souber que shift quer dizer mudar, alterar, assim por diante, tá? O que você tem na verdade? Quando você shift alguma coisa, você tem uma certa mobilidade, concorda? Você teve uma mobilidade, tá? E aí você percebe que a letra E, quando você fala mudou de um local para o outro, aqui tem mobilidade, aqui tem mobilidade. Quando você fala a letra D, estabilizou-se, os elementos estabilizaram-se em diferentes elementos, isso não tem mobilidade, ele ficou estável, né? Se ele se estabilizou, né, ou se ele estabilizou, é porque ele não está como é que fala? Ele não está estabilizado. E a letra B também não tem mobilidade, tá? Não tem mobilidade, né? Ou seja, você tem as duas aqui que estão dizendo que não tem mobilidade, e essa tem mobilidade. Então você concorda comigo que as duas, a letra B e a letra D, são opostas à letra E, tá? Então o que acontece? Você tem aqui aquilo que eu sempre falo, é muito comum você ter duas alternativas opostas, dentro das provas da FGV, é muito comum. Eu não dei uma olhada ainda nas provas do TCU e da CGU, tá? Eu vi que eu acertei as questões, as 9 questões lá, eu separei as questões para colocar nesse curso e no curso que a gente está dando de reta final do Senado ao meio-dia, tá? Todo dia ao meio-dia, até meio-dia e meia, estaremos aqui de segunda a sexta até o dia da prova do Senado. Então o que acontece? Quando tem duas opostas, tradicionalmente, todas as bancas, tá? A Fundação Carlos Chagas não fazia isso, agora faz. Tem duas opostas, a tendência é que uma delas seja a resposta correta, tá? Então, se estiver dizendo assim, olha, o Corinthians tem Mundial e o Corinthians não tem Mundial, lógico que tem Mundial. Agora, por exemplo, se tiver um outro time que eu não vou falar qual, tal time tem Mundial,
E aí, ó, de acordo com o texto, tal time não tem mundial. E aí tem uma outra alternativa. De acordo com o texto, na última vez que disputou o mundial, tal time ganhou do Chelsea. E não é o Corinthians. Então, uma hora ele fala que ganhou do Chelsea, e outra fala que tem mundial. Se ganhou do Chelsea, tem mundial. Então não pode ser essa. Então, na verdade, a resposta é outra que não tem mundial. Tá claro? Só para a gente poder deixar a nossa aula mais leve, deixar o Daniel, que está nos operando hoje aqui, dessa forma. Tá? O nosso querido Dicas do Diego está perguntando aqui, mestre, o senhor pretende corrigir as provas do TCU-CGU ou este conteúdo já foi utilizado em aulas anteriores? Não, meu querido, não foi utilizado e eu vou fazer isso aqui sim. Tá? Eu, inclusive, são agora 18 horas e 36 minutos, nós vamos fazer mais algumas perguntas e eu vou deixar aqui um texto de lição de casa para vocês para a semana que vem, porque eu tenho que também começar a botar textos. O texto que eu escolhi para dar na nossa aula aqui em 1 hora é um texto curto, antigo, mas que ele me dá muita chance de poder dar vocabulário tributário, tá? Então eu vou fazer isso sim, mas antes de fazer o texto, tá? Que é um texto longo, eu vou colocar, sabe o quê? Eu vou colocar as perguntas primeiro. Não vou falar de que texto é, mas eu vou colocar as perguntas para você ver que seriam possíveis de serem respondidas. A boa notícia é que continuaram com a mesma forma de fazer as questões, tá? A boa notícia é que deu para responder 6 das 9 das 15 questões. A má notícia é que eles realmente pegaram pesado na hora do vocabulário, tá? Não em todas, tá? Acho que em 2 das 9, acho que em 2 ou 3 realmente eles pegaram pesado. Eu mesmo não conhecia vários dos verbos que estavam lá. E eu até vou fazer uma coisa que já me falaram para não fazer, mas eu não consigo. Teve uma daquelas que eu não conhecia 4 dos 5 verbos que estavam nas alternativas. Nossa, professor, o senhor é ruim mesmo, né? Desculpa, eu não sou ruim não, cara. É que na verdade os caras pegaram pesado mesmo. Só que, na verdade, minto, não eram 4, eu não sabia 3, tá? Acabei acertando porque um dos 2 que eu sabia era a resposta correta e batia com o que ele perguntava lá em cima. Só que para quem não soubesse aqueles 2 verbos, o bicho poderia entornar o caldo, tá? Então, eles estão usando a mesma estratégia, né? A mesma tática, vamos dizer assim, né? Para não falar esse nome aqui. E o que acontece? Para fazer o quê? Para tentar te ludibriar. Esta quarta pergunta está escrito aqui, ó. The excerpt, one might argue, line 2 expresses. Tá? Por que eu escolhi essa questão aqui? Primeiro, a palavra one, eu sei que você conhece como tá? Mas também pode ser, sabe como? Você pode traduzi-lo como a gente ou nós. É muito estranho isso, mas pode ser isso sim, pode ser isso sim. Então, quando você vira a palavra one might, é muito comum ter one might, one may or one can, tá? Por quê? Porque apesar do não quer dizer nessa história, tá? Você pode dizer como a gente ou nós. Então, esta frase aqui, ó, one might argue. Como é que você pode trazer isso? Primeiro que esse might que está aqui é poder no sentido de possibilidade. Possibilidade. De possibilidade. De possibilidade. Tá claro isso? Tá? Ou se você preferir, probabilidade. Então, esse one, esse nós ou a gente, tá certo você colocar como a gente pode argumentar, nós podemos argumentar, está perfeito. Só que você pode traduzir esse troço aqui, sabe como? Assim, ó. Pode-se. Pode-se argumentar. Quando você fala assim, olha, a gente pode argumentar, nós podemos argumentar, quando a gente fala assim, pode-se argumentar, tem a mesma ideia. Então esse one que está aqui, ele faz às vezes desse C, que eu confesso que eu nunca sei, me escrevam aí no chat se isso é uma conjunção adversa, não, como é que fala? Índice de indeterminação de sujeito e o outro não lembro qual que é. De qualquer maneira, você pode fazer assim, pode-se argumentar, pi, tá? Perceba que ele fez o quê? Ele colocou aqui aspas, isso quer dizer que se ele colocou aspas, se ele colocou esse trecho entre aspas, é porque isso daqui foi retirado do texto, isso foi retirado do texto, tá bom? Então, dado que foi retirado do texto, pode-se argumentar, pipipi, popopó. E aí, o que acontece? Ele está perguntando se esse excerpt, que quer dizer trecho, a palavra excerpt,
ela pode ser também substituída pela palavra fragment, pela palavra extract e pela palavra passage. Todas essas palavras têm a mesma ideia de excerpt. Eu sempre confundo a pronúncia. Eu vou colocar a pronúncia aqui no dicionário só para você escutar. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui. Ó. Excerpt. Olha só, quer ver? Escuta só. Excerpt. Excerpt. Olha só. Americano falando. Excerpt. Americano falando. Excerpt. Britânico. Excerpt. 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 Tá? Então seria o trecho desse troço aí. Tá? Por que eu peço a atenção especial para isso daqui? Porque olha só, eu vou escrever aqui, ó, a palavra. Repara que no meio dessa palavra aqui tem a letra R. Tá? E perceba que está em dourado aí que eu coloquei em dourado, nada mais é do que a palavra except. Se você tirar a letra R, fica a palavra except. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque é muito comum eles também perguntarem assim, olha, qual das alternativas abaixo está correta? Except. Então, de repente, você está naquele pega para capar na prova, está cansado, você olha a palavra excerpt, e você fala, nossa, exceto, ele está procurando uma coisa que é exceto. E aí você quebra a cara. Não é isso, tá? Isso quer dizer trecho. Quando ele fala assim, alguém pode argumentar, você tem que saber que o verbo modal, isso daqui se chama um modal verb, que é um verbo modal, que ele expressa permissão não, desculpa, probabilidade ou possibilidade. Tá? Eu gosto, inclusive, de traduzir esse might como pode-se, talvez. Esse talvez, junto com a palavra pode, ele mostra que este cara aqui ele está mostrando uma ideia de possibilidade. Então, o que acontece? Você tem, eu se fosse você, eu começaria a traduzir o might com a palavra talvez depois, tá? Bom, dado isto, ele está dizendo o seguinte, nesse trecho, pode-se talvez argumentar, na linha 2, expressa o quê? Denial, vem do verbo to deny, que quer dizer negar. Então, expressa uma negação. Advice, expressa um conselho, uma habilidade, uma possibilidade ou uma não probabilidade. Alternativa certa, uma possibilidade. Tá? Uma possibilidade. Ou seja. Aquela pataquada que muita gente fala, olha, não precisa de gramática para aprender inglês. Não precisa, né? Você aprendeu inglês, você aprendeu português que nem criança. Você aprendeu inglês que nem criança, português que nem criança. Então você vai aprender inglês que nem criança também. Mentira. Isso é papo furado para vender curso para você, tá? Eu vou escrever uma palavra aqui e depois você dá uma olhada no dicionário aí. Eu não vou explicar o que quer dizer não. Quer dizer andragogia. Tá? Vá no dicionário, rapidamente, vá no Google depois, não agora, e veja o que é andragogia. É o oposto, eu posso dizer que é o oposto de pedagogia. Aí você vai entender, e um dia a gente conversa sobre isso, por que você não aprende inglês que nem criança. Tá? Existem razões para isso. Tá? A gente tenta, obviamente, sempre fazer um atalho, mas não existe isso. Você tem que sentar o popô na cadeira e estudar e tentar falar em voz alta e assim por diante. Vamos lá. Próximo. Olha só. Aqui, o que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Ó? Tá? Tá? Olha só. The title, number 5. The title of text 1 presents A or N. Tá? Doubt, addition, certainty, emphasis or conclusion. Então, olha só. O título do texto 1 apresenta um ou uma dúvida, doubt é dúvida, addition quer dizer adição, você está adicionando alguma coisa, certainty, certeza, emphasis, ênfase e conclusão é o quê? Uma conclusão. Conclusion é uma conclusão, tá? E aí, você não vai ler o texto, mas você vai ler o título, tá? E a FGV tem feito isso. Então, fique esperto, aprenda a tentar responder alguma questão antes de ler o texto por completo, isso vai te salvar muito tempo, tá bom? Olha só, dá medo, lógico dá medo. Você quer sempre estar embasado, você quer sempre estar embasado nas informações do texto, mas às vezes não dá tempo.
Então, olha só, aqui está escrito assim, ó, technology, tecnologia, a blessing or a curse during the audit. Uma bênção ou uma maldição durante a auditoria. Tá? Então, era um texto que falava sobre auditoria, era um texto que falava sobre auditoria, não era da CGU nem do TCU, era de uma outra prova, mas então, eu acho que era do Senado, inclusive, uma prova antiga. Mas, de qualquer maneira, olha só, tecnologia, uma bênção ou uma maldição durante a auditoria? Ou seja, esse or que está aqui, ou, mostra o quê? Uma dúvida. A alternativa certa, a de amor, né? A de amor, entendeu? Tá? Ou então, a de amor, Captain Witte, olha só, Captain Witte. Então, o que acontece? Você tem aqui, né? Ó, caso você, veja bem, caso você não conheça a palavra blessing, tanto é, você pode ver que nos chats aqui, quando eu termino as nossas aulas, eu escrevo para vocês, God bless you all. Na verdade, eu sempre coloco, God bless us all, né? Deus nos abençoe a todos, tá? Então, se você parar para pensar, vamos supor que você não conheça a palavra blessing ou maldição. Aí você percebe o seguinte, que a esmagadora maioria das palavras que estão aí, está aí, são palavras parecidas, parecidas com o português, tá? Então você faz o seguinte, olha só, tecnologia, 2 pontos, um ou uma blessing, ou um ou uma, você não sabe o que é curse, né? Durante a auditoria, né? A auditagem, sei lá se existe a palavra auditagem. Então perceba que você está fazendo o que aqui? Você está traduzindo aquilo que você sabe, traduzindo aquilo que você sabe, e obviamente você não vai traduzir o que você não sabe, Mas você consegue perceber que, olha só, tecnologia, uma blessing ou uma curse durante a auditoria. E aí tem um baita de uma interrogação. Essa interrogação junto com esse or dá a ideia de dúvida. Mesmo sem saber o que é audit, o que é curse e o que é blessing. Tá? Então veja, obviamente que na hora da prova você se sente inseguro, você se sente insegura, né? Existe um fenômeno que existe nessa hora, quando você olha e você não entende, o seu lábio inferior começa a tremer. Ele fica assim, ó. E, e você começa a frown é aqui em cima, olha só, frown, né? Você começa a, olha só, fica assim, aqui, olha só, ó. Desse jeito eu pareço um marinheiro, né? Ali eu pareço um capitão, agora eu pareço um marinheiro. Então, olha só. Aí faz assim, ó. Aqui a minha pele é uma pele de bebê, ela não tem rugas, né? Mas fica assim, ó. E você começa a chorar. Se você não foi preparado pelo professor Roberto, tá? No caso aqui, se você for um marujo qualquer, tudo bem. Aí você erra mesmo. Agora você está aqui de capitão. Então, mesmo sem saber o que é blessing e o que é curse, você tem que saber o que é or, que é o mínimo que você tem que saber. Você vê que é uma dúvida. Tá claro isso? Para continuar aqui, vamos lá. According to the author, technology can be useful to auditing if it's used. Professor, eu tenho uma pergunta aqui. Algo me parece que você, né, que foi pego aqui, olha só. Aqui está falando sobre auditoria. E agora aqui também está falando sobre o quê? Sobre auditoria. Tá? Opa, não era para fazer isso aqui. Ou seja, é do mesmo texto? É do mesmo texto. Então perceba que talvez nem seja do mesmo texto, mas é da mesma prova. Ou seja, você tem 2 perguntas que estão, mas é do mesmo texto, tá? Que você consegue responder sem ler o texto. Não estou pedindo para você abrir a prova e desembestadamente a responder, mas você pode. Então, olha só, número 6. De acordo com o autor, tecnologia pode ser útil útil à auditoria se ela quem? A tecnologia. Tá? Então, olha só. Só um parênteses aqui, ó. Use é usar. Full, que seria um sufixo, full é cheio, né, Pituca? Deixa assim, né? Full é cheio. Quando ele vira sufixo, ele perde uma letra L. Tá? Mas é um ator, é ótimo, né? Olha só.
Useful é cheio de uso, ou seja, uma coisa útil, que tem utilidade, tá? E depois você tem o quê? Você tem aqui, depois você tem o oposto disso daqui, que é use, que é inútil. Less, que é inútil. Aí você percebe que é uso mais o less, que é menos ou sem, tá bom? Então, de acordo com o autor, a tecnologia pode ser útil à auditoria se ela for usada o quê? Carelessly. Carelessly quer dizer descuidadamente, ou se você preferir, imprudentemente, tá? É a mesma coisa, eu vou te dar uma outra palavra aqui, quer dizer recklessly, quer dizer imprudentemente, tá? E obviamente o oposto disso daqui né? O oposto é care, que é cuidado. Olha o full de novo aqui, full, que é cheio. Então, carefully. E o li é mente. Então, carefully quer dizer o oposto, quer dizer com cuidado ou prudentemente. Então, veja bem, de acordo com o autor, não se esqueça do que ele está perguntando aqui. De acordo com o autor, tecnologia pode ser útil para a auditoria se ela for usada descuidadamente ou imprudentemente, conscientemente, negligentemente, inatentivamente, ou seja, sem atenção, distraidamente, inattentively, e indiscriminately, que seria indiscriminadamente. Tá? E aí o que acontece? Você tem aqui, agora eu vou apagar tudo, pensa comigo, carelessly é uma coisa negativa, ou seja, sem prudência, sem cuidado. Consciously é conscientemente. Então, uma tecnologia pode ser útil em auditoria, em plataforma de petróleo, em algum show de rock, qualquer coisa. A tecnologia tem que ser utilizada conscientemente, que é positivo, negligentemente é negativo, sem atenção, tecnologia pode ser útil se usada sem atenção, não faz sentido, e indiscriminadamente quer dizer negativo também, tá bom? Então veja o que acontece. A única alternativa positiva é essa daqui. Tá? E aí eu te falo, eu já vi essa história de ter, olha só, 1, 2, 3, 4, todas essas 4 aqui são negativas. Só essa daqui que destoa. Tá? E é a resposta correta. De 34 questões que já me caíram na minha mão, 34 questões que caíram na minha mão, nesse sentido, ou seja, 4 alternativas estão dizendo a mesma coisa e uma está destoando, 33 vezes aquela que destoava era a resposta correta. Tá claro? 34 vezes me caiu na minha mão 34 questões onde tinha 4 alternativas negativas, ou 4 questões que subiam, ou 4 questões que eram a favor de alguma coisa, e uma que era o contrário dessas 4. E das 34 vezes, 33 eram a resposta correta, aquela que destoava, tá bom? A única vez que aconteceu foi justamente numa prova da Receita Federal, né? Não me lembro se foi 2005 ou 2006, onde ela falava lá sobre o consumo de álcool da Inglaterra, dos ingleses, né? E se eu não me engano, ela falava assim, olha, o consumo de álcool dos ingleses causou. Aí tinha, se eu não me engano, olha, eu não lembro agora, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Eu me lembro que as últimas duas era disbelief, que era descrença. A outra era mistrust, que é desconfiança. Essas duas, mistrust, essas duas aqui, descrença e desconfiança dá na mesma. A outra era worries. A outra era consternation. E a outra era alguma coisa positiva, que eu não me recordo o que era. Ele falava assim, olha, o consumo de álcool dos ingleses, porque inglês, alemão, esses caras bebem, enche o coco, tá? Ele chapa o coco mesmo. Então o que acontece? Ele falava assim, olha, faltou o N aqui. Olha, o consumo de álcool dos ingleses diz ter causado o quê? Consternação,
consternação, preocupações, descrenças e desconfianças. Descrença e desconfiança dá mais ou menos a mesma. Então, essa daqui eu já matei e mandei para o inferno, essa daqui. Depois você tem uma coisa positiva e você tem a consternação. E pelo que me consta, quando é que você fica consternado? Consternado, tá? Vamos supor que você... Quando aconteceu do Ayrton Senna morrer em 1994, vai fazer 30 anos já isso, né? Eu me lembro que o Brasil ficou consternado. Foi a última vez que eu vi o Brasil consternado, porque o Ayrton Senna, todo mundo queria ver no domingo de manhã, aquele papapá, papapá, ele ganhando. Ele morreu daquela forma. Então, na minha cabeça, consternação é quando você faz o quê? Quando você fica triste, com sinal de impotência e chocado. Né? É diferente de ficar triste somente. Então, o consumo de álcool dos ingleses não cria consternação, pode criar choque. Fala, nossa, os caras bebem, mas bebe, só bebe né, socialmente. Mas eles têm uma vida social muito, né? Ou seja, né, na verdade eram preocupações, que é uma coisa negativa. Preocupação é negativo, consternação é negativo, descrença é negativo e desconfiança é negativo. Ou seja, essa foi a única vez que eu me recordo que tinha 4 alternativas com a mesma tendência e aqui era a resposta incorreta, correta, era aquela lá, tá? Era aqui, não era aquela que destoava, tá bom? Muito bem, faltam agora 2, 3 minutos para acabar a nossa aula. Eu vou passar para você aqui o slide, vou passar para você aqui. Aliás, eu vou fazer uma coisa, deixa eu ver se eu já fiz, se eu não fiz, não fiz não, que já apareceu aqui. Mas não era isso, Jesus, espera aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou por enquanto, apagar algumas coisas aqui, porque você não pode ver isso daqui, é surpresa isso daqui, né? Eu vou... Espera um pouquinho. Eu já deixei pronto. Mas eu esqueci que aqui é o grande Roberto, né? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Olha só, deixa eu só fazer uma modificação aqui. Tá? Ctrl C, apaga essa bagaça aqui. E eu vou fazer o seguinte aqui, depois eu vou colocar aqui embaixo, eu esqueci. Olha, ainda bem que eu percebi isso aqui, olha só, tá? Então, olha o que acontece. Vamos lá então, olha só. Esta que está na sua tela, né? Na tela, né? Na tela, eu quero as imagens, Esse é o título do texto, é um texto antigo, porém é um texto que traz muitas palavras da área tributária e eu vou te mostrar, esse texto é de 98, 97, é antigo para burro. Só que você vai ver que a alma da prova é a mesma, tá? Então você tem aqui, olha só, faz um print de tela. Aqui está a próxima, essa daqui é a próxima, esse é um dos slides, é um dos parágrafos, tá? E esse é o outro parágrafo, tá bom? Então nós temos aqui pergunta, título, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. E agora eu vou passar as perguntas para vocês para a próxima sexta-feira. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, terceira pergunta e quarta pergunta. E aí você tem o quê? Aí vai começar de novo, mas aí acontece aqui de já colocar aqui o título, tá? Então essas são as perguntas, essas daqui é o texto e são o texto e as perguntas para você fazer isso na próxima aula, tá claro isso? Fechamos aqui, o cara tá me zoando aqui, dizendo que eu sou um ator, né? Eu sou um ator mesmo, né? Eu sou um ator da vida, né? Senhores, lembrando que a gente está avançando a passos largos, eu vou começar a trazer textos, inclusive esse do TCU, quem falou? Foi o Diego? Não foi o Diego que falou isso, não foi o Alex Mello. Onde é que você é mesmo, Alex? Eu não lembro onde é que você é. Alex Mello, onde é que você é, Alex? Me fala aí que eu vou te buscar na porrada. Então, lá. Ou seja, eu vou trazer esse do TCU, vou dar uma olhada, porque na verdade ele é um texto muito longo, mas talvez nós possamos fazer isso em 2 sextas-feiras, tá claro isso? Olha só, o que ele colocou aqui, então aqui, repete o quê? Repete, por favor. Não, a Jamile falou, repete o quê, por favor? Repete o negócio aqui, tá bom, então olha só, vamos lá então, olha só. Mas a prova, essa aula vai ficar disponível no YouTube, então olha só. Título do texto. Tira uma foto com o celular, olha só, título do texto. Ou faz um print de tela. Abrem-se as cortinas. Primeiro texto. Primeiro parágrafo.
Segundo parágrafo. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Terceira pergunta. Quarta pergunta. E o texto novamente, tá bom? Então agora você volta aí, que eu preciso descer lá, preciso levar minha pituquinha, ela está toda moada, machucada de novo hoje, não vou poder mais juntar minhas cachorras, eu tenho 3 cachorras de médio porte para grande e 3 pequenininhas, vou ter que separar. Senhores, nós aqui do Gran Cursos Online, de novo, né? Nós aqui do Gran Cursos Online estamos aqui à sua disposição, querendo ver o seu nome na lista de aprovados, da mesma forma que nós queremos ver o nosso nome na lista do churrasco que você vai dar, tá bom? Forte abraço, tem mais alguém que vai fazer alguma coisa aqui? Não, não vai, né? Parabéns, vocês de sexta-feira à noite assistindo essa aula, mostram que vocês merecem. Só o fato de você assistir uma aula de sexta-feira à noite, Papai do Céu, né, vai guiar a sua mão quando você for chutar. Sabe aquelas questões que você fica entre duas e em 100% das vezes você chuta na errada? Pois é, só o fato de você assistir às aulas de sexta-feira à noite, Papai do Céu vai guiar o seu pensamento para você chutar naquela que é correta, tá bom? Forte abraço, tamo junto, valeu.